Olá, graça e paz, Lubango, graça e paz, povo de Deus. Sempre é uma honra estar de volta para esse momento de partilha, esse momento de coinonia, esse momento em que tiramos para, junto dos irmãos, partilharmos a palavra de Deus. Estivemos ausentes durante um tempo por questões também de saúde, mas graças a Deus tem sido bom conosco. E hoje estamos de volta. Quero convidá-lo neste momento a tirarmos um tempinho de oração para assim darmos início ao nosso programa na manhã do dia de hoje. Pai, no nome de Jesus, estou a dedicar e a consagrar a todos que estão conectados e ligados à hora da coinonia. Senhor, se digne abençoar e permita que a tua palavra nos conforte, a tua palavra nos desafie, a tua palavra nos impele para vivermos uma vida de vitória, uma vida de excelência. No nome de Jesus, quero orar por todos aqueles que nos acompanham. Nosso muito obrigado, Senhor, por nos ouvires e atenderes a nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos com fé. Amém. Meu querido, estamos começando uma série de mensagens. Queremos falar sobre segredos para o sucesso profissional. Tudo porque estamos no mês de maio, mês do trabalhador, mês do trabalhador. E nesse mês eu quero trazer uma série de mensagens para despertar, para ajudar você que me acompanha, você que me segue nas redes sociais, concretamente aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. Dizer mesmo que você não vai se arrepender se você nos acompanhar. Desde já quero também pedir que nos ajudem a crescer a nossa página, ajudem-nos a crescer a nossa página, partilhe ao máximo que você puder, fale com os teus amigos daquilo que estamos fazendo, faça com que milhares e milhares de pessoas possam ter contato com o Ministério A Hora da Coinonia. A hora da coinonia ou a hora da partilha. Abra a tua Bíblia sem demora e vamos para Eclesiastes, estamos no capítulo de número 10, verso 10. A parte B desse versículo vai ser, então, para nós, o versículo da nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 10, 10. A palavra de Deus diz o seguinte: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Repito, a sabedoria é excelente para dirigir. Palavra do Senhor. Meu querido, como já fiz referência, estamos no mês do trabalhador, estamos no mês de maio, e neste mês queremos falar sobre segredos para o sucesso profissional. Queremos falar sobre segredos para o sucesso profissional. Sabe, queridos, como trabalhadores, como não só para os trabalhadores, mas também queremos falar para aqueles que estão na busca de emprego, estão na luta de conseguirem um emprego. Sabe, eu entendo que como trabalhador, como empreendedor, como aqueles que estão à procura de atingir o sucesso profissional, você deve saber que não basta, não basta, de acordo com o que nós acabamos aqui de ler no versículo 10, ele vai dizer o quê? Não basta ter força para você conseguir um emprego, para você conseguir ter sucesso profissional. Não basta força. É necessário o que, pastor? É necessário sabedoria. Eu disse, repito, é necessário sabedoria. Não basta o quê? Salomão está a dizer, Salomão, o grande sábio, está a nos ensinar que não basta ter habilidades, é preciso sabedoria. O que é sabedoria, pastor? Sabedoria do hebraico, shokima, do grego, sofia, significa o que, pastor? Sabedoria não é senão uma capacidade de raciocinar e agir corretamente. Né? É capacidade de raciocinar e com prudência e agir corretamente. Sabedoria, acima de tudo, é você ser prudente,
é você saber agir, saber fazer, saber agir, repito, e também saber agir. Para dizer que não existe uma fórmula pronta para você conquistar na vida, para você subir na vida. Não. O sucesso profissional é resultado da disciplina, é resultado do esforço, é resultado de quê? Vontade, querer, ok? Capacidade, inteligência, criatividade, coragem, determinação, autoconfiança, a resiliência, acima de tudo, resiliência. Por quê, pastor? Porque na vida profissional nós vamos enfrentar muitas intempéries, vamos enfrentar muitas dificuldades, vamos enfrentar muitas adversidades. Então, como eu vou dizer, a resiliência é um dos requisitos muito importantes. Para dizer que Deus, na sua palavra, ele estabeleceu leis que um trabalhador, que um empreendedor deve observar se quiseres ter sucesso. Eu tenho dito que para quem quer ter sucesso deve amar o trabalho, deve amar o trabalho, deve amar o trabalho. Quem quer ter sucesso profissional, quem quer ter sucesso ministerial, você deve amar o trabalho. Para dizer que sucesso não se dá, sucesso não se compadece com a preguiça. Repito, sucesso não se compadece com a preguiça. Hoje, muitos não conseguem ter sucesso profissional, não conseguem ter sucesso ministerial. Por quê, pastor? Porque lhes falta amor ao trabalho. Lhes falta o quê? Criatividade. Lhes falta o quê, pastor? Força de vontade. Lhes falta o quê? Determinação. Lhes falta o quê, pastor? Resiliência, autoconfiança. É necessário. Sem essas coisas, meu querido, nós não chegaremos ao sucesso. Por quê, pastor? Porque, devo lhe dizer, saiba que o mundo é regido por leis. O mundo é conduzido, é regido por leis. Sempre que uma lei for obedecida, ou violada, ou desobedecida, você deve saber que você vai viver as consequências. Entendeste? Sempre que uma lei for desobedecida, sempre que uma lei for violada, você tem que pôr na tua cabeça que você vai enfrentar ou vai viver o quê? As consequências. Como, por exemplo, você pode não conhecer a lei da gravidade. Ou você pode até não concordar também com a lei da gravidade. Mas se você pular do prédio, do 10º andar de um prédio, com certeza você vai morrer. Com certeza você vai morrer. Então, o que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer assim, olha, as leis que foram estabelecidas por Deus, se você desobedecer, por exemplo, se você não obedecer à lei da criatividade, se você não colocar em prática a lei da coragem, para dizer assim, aqueles que vencem profissionalmente são pessoas corajosas, são pessoas que não se abalam. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira, eu vou falar disso com muita profundidade. Na próxima sexta-feira, eu vou falar sobre aquilo que Deus fala com Josué, no capítulo 1, começando ali do versículo 1 até o versículo 9. Quando Deus aparece, depois da morte de Moisés, Deus fala a Josué, esforça-te. Esforça-te. Aqui é força. É força. Sucesso é para pessoas que usam a força. É para pessoas que são corajosas. Deus fala com Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Então, a coragem na vida empresarial, na vida profissional, na vida ministerial, se você não tiver coragem, você vai recuar. Eu disse, se você não tiver coragem, você vai recuar. Quando as dificuldades aparecerem, quando os inimigos se levantarem, contra-atacarem a tua vida, você vai recuar. Por quê? Porque você tem medo.
Você não tem coragem. Então, meu querido, nós temos que obedecer, temos que observar as leis que permitem o sucesso. Se você não obedecer essas leis, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Para dizer que, quando eu dizia que você não pode desobedecer às leis estabelecidas, é para dizer assim que, olha, na vida profissional, algumas leis são tão importantes que se tornam praticamente obrigatórias para quem deseja ser bem-sucedido na vida. Quem quer ser bem-sucedido, as leis do sucesso, elas se tornam obrigatórias. Elas se tornam obrigatórias. Eu tenho dito assim, olha, se você, por exemplo, se você não experimentar, há coisas que você tem que experimentar. Por exemplo, você terminou o curso, vamos lá dar um exemplo de medicina, né? Você se especializaste em cirurgia, por exemplo, cardiovascular, né? Você tem que começar, depois de você terminar os 6 anos, depois de você fazer a especialização, você tem que exercitar, você tem que experimentar. Se o cirurgião não tiver coragem de experimentar, você nunca vai ter sucesso como cirurgião. Você nunca vai ter sucesso. Por isso é que eles começam a experimentar nos manequins, vão treinando nos manequins, depois ele vai aplicar no ser humano. Vai aplicar no ser humano. E você tem que saber que hoje, os grandes cirurgiões que nós conhecemos, ele não começou grande cirurgião. Ele não começou um cirurgião de sucesso. Não. Ele teve que experimentar. E muitas vezes, no princípio, há erros que acontecem. É próprio. Mas o cirurgião não pode ter medo de experimentar. Não pode ter medo. Assim também acontece na vida profissional. Você tem que experimentar. Na vida ministerial, você tem que experimentar. Quando Elias foi tomado, quando Elias foi arrebatado, e Eliseu ficou com a capa de Elias, ele pegou na capa e experimentou. Ele parou e pensou, não, o meu mestre bateu com a capa nas águas e o rio Jordão se abriu. Ele também, ao regressar, bateu, experimentou, e o rio abriu, e ele passou em terra seca. Então é para dizer que na vida profissional existem leis que se tornam obrigatórias se você quiser ter o quê? Sucesso. A não observância sempre vai resultar o quê, pastor? Em fracasso. Quando você não observa as leis de sucesso, você vai ter fracasso. Há leis que servem para quê? Para expandir ou manter o sucesso. E outras, elas fazem o quê, pastor? Outras leis fazem com que você possa a cada dia crescer, evoluir, a aumentar degrau a degrau. Uma delas é a lei do que, pastor? A lei da sabedoria. A lei da sabedoria. E está a dizer aqui, Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10, na parte B, ele vai dizer o que, pastor? Repito a leitura. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Olha, Salomão está a dizer o quê? Está a dizer que sem sabedoria não se dirige ou não se administra. Sem sabedoria não se governa. Sem sabedoria não há gestão. Não há gestão. Sem sabedoria não há avanço. Sem sabedoria não há sucesso. Sem sabedoria, uau, Shokima, Sofia. Sem sabedoria é impossível. Por isso é que Jesus aconselha-nos, dizendo, sede prudentes. Sede prudentes como as serpentes. Essa palavra prudente também aponta para sabedoria, prudência. Ser prudente é ter a capacidade de que, pastor? De raciocinar e fazer o que, pastor? E discernir as coisas, aplicar bem as coisas. Então, existem leis
que são obrigatórias para quem quer, na verdade, ter sucesso. E uma delas é a lei do quê? Da sabedoria. A sabedoria, ela te ensina como fazer, quando fazer, em que tempo devo fazer. Repito, a sabedoria, ela vai te ensinar como fazer, a sabedoria vai te ensinar quando fazer, e a sabedoria vai te ensinar o tempo certo para fazer. Olha, muitas vezes, quero chamar a atenção aos jovens. Aos jovens. Há dias eu partilhava com alguém que estávamos a falar de uma oportunidade de emprego. E ele ficou assim, não, mas epa, eu já sou licenciado, como é que eu vou mais arranjar o emprego de motorista e tal, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu lhe disse, olha, existem muitos licenciados que são motoristas. Existem muitos licenciados que começaram como motorista. Hoje já não são motoristas. Né? Isso é o que, pastor? Isso é saber. Quando você não tem sabedoria, você pode perder uma oportunidade de emprego achando que não, eu estudei, o meu nível, o meu nível, o meu nível. Não, às vezes você vai entrar como motorista 3 meses depois, 6 meses depois, você está a ser promovido, ok? Eu tive uma experiência, o meu primeiro emprego, eu tive uma experiência. Eu ganhava o meu primeiro salário, eu entrei numa empresa como técnico de laboratório e eu ganhava 100 kwanza, não é 100 mil kwanzas, não, 100 kwanza. Eu ganhava 100 kwanza. Eu fiquei 3 meses com um salário de 100 kwanzas. Eu fiquei, primeiro mês recebi 100 kwanza, segundo mês recebi 100 kwanza, terceiro mês recebi 100 kwanzas. Mas 3 meses depois, o dono da empresa chegou e disse, Ananias, eu vi que você é um jovem competente, eu vi que você é um jovem dedicado, eu vi que você é um jovem bem comportado, então eu quero que você vai deixar esta empresa. Ele era o dono de um grupo de empresas. Ele disse assim para mim, olha, você vai sair daqui e vai para outra empresa, que era uma empresa maior e também com um outro salário. Eu saí de um salário de 100 kwanza e comecei a oferir um salário, na altura, em 2001, comecei a oferir um salário de 14 mil, quase 15 mil kwanzas na altura. Era muito dinheiro. Vê, eu saí de 100 kwanzas, 100 kwanzas. Primeiro mês, eu recebi o salário com agrado. Segundo mês, recebi o salário com agrado. No terceiro mês, eu recebi o salário com agrado, porque para mim o que eu queria era trabalhar, ganhar experiência, porque eu tinha plena certeza que aquela porta iria me levar longe. E com certeza me levou longe. Então, jovem, você que quer ter sucesso profissional, ministerial, você tem que ter sabedoria. A sabedoria que vai te fazer entender que este emprego, essa porta que se abriu, no princípio pode parecer pequena. Olha, presta atenção. Quando Elias mandou o seu moço ir até o cume da montanha para ver se tinha nuvens, o homem foi até 7 vezes. Na 7ª vez, o rapaz voltou e disse para Elias, mestre, eu vejo uma pequena nuvem no tamanho de uma mão de um homem. Olha, para o jovem, o moço de Elias, quer dizer, aquela nuvem era insignificante para chover. Mas Elias disse para o rapaz, vamos descer, porque vai chover. Uma nuvem pequena, para dizer que quando você tem sabedoria, você vai conseguir perceber que essa porta parece pequena, mas na verdade é uma porta grande que Deus está abrindo para a tua vida. A sabedoria vai te ensinar como fazer as coisas. Quando fazer, porque olha, irmão, muitas vezes o tempo não é oportuno para você fazer. Você tem que recuar, tem que fazer um recuo estratégico para terminar. Muitas vezes você tem que saber o que, pastor? Você tem que saber que qual é o tempo que eu devo fazer? Qual é o tempo? Em que tempo eu devo fazer isso? Em que tempo eu devo realizar isso? Porque nem todo tempo é tempo favorável. Porque o salmista vai nos falar aí no Salmo número 1, que o cristão é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas,
que faz o quê, pastor? Cujo folhas não caem. Que faz o quê, pastor? Que dá o seu fruto na estação própria. Presta atenção, na estação própria. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo próprio. Então, quando você tem sabedoria, você vai saber em que tempo você deve fazer. Se você quer melhorar tua performance, então não deixe de nos acompanhar ao longo desse mês. Se você quer melhorar a tua performance profissional, se você quer melhorar a tua capacidade de inteligência, a tua sabedoria, nos acompanha, porque nós vamos falar de muitas coisas boas que com certeza você precisa ouvir, você precisa entender. Existem segredos para o sucesso. E um dos segredos do sucesso, pastor, é o quê? É a sabedoria. É sabedoria. Sabedoria. Quando você não tem sabedoria, você vai falhar, você vai tropeçar, você vai abandonar. Muitas vezes até Deus vai te colocar numa posição para você ter sucesso. Mas a falta de sabedoria vai te fazer baixar, vai te fazer descer. Saiba que quando Neemias foi chamado por Sambalate, Tobias e Gesem, ele respondeu dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu gosto muito dessa palavra, de modo que não poderei descer. Neemias, ele estava convicto da sua posição. Neemias estava convicto que ele estava na posição certa. Neemias estava convicto que ele estava em cima. Quando ele diz que eu não posso descer, não é que ele não poderia ir ter com eles. Mas Neemias estava a dizer, eu não vou dar bola a esses falatórios. Eu não vou fazer o quê? Eu não vou descer e responder a esses falatórios. Eu não preciso me justificar, porque o cristão não se justifica. É Deus que te justifica. Mas você só vai agir assim se você tiver sabedoria. Repito, se você tiver o quê? Sabedoria. Deus lhe abençoe. Fique na paz, fique no shalom. Fica no shalom. Próxima sexta-feira, querendo Deus, a estas horas, 9 horas pontualmente, até as 9h30, estaremos ligados, partilhando da palavra do Senhor. No mês do trabalhador, eu quero deixar dicas para a tua vida que vão melhorar, que vão te ajudar, que vão te garantir sucesso profissional, sucesso ministerial. Ajude a partilhar, ajude a expandir o nosso canal. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, procura-me, Reverendo Ananias Alberto, ok? Carrega aí o sininho e você vai receber notificações sempre que tivermos carregado mensagens novas no nosso canal. Deus te abençoe, dizer que vos amo muito e vocês são a razão da nossa existência. Fique no shalom de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.